Milhares de pessoas anualmente aqui no Brasil. E ela pode ter diversas causas, tais sintomas bem diferenciados também, como queda de cabelo, falta de ar, fraqueza. Vamos entender esse assunto? Anemia é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Então, para falar sobre esse assunto, né, a anemia, que é ainda mais reforçada nesse mês de junho, eu recebo aqui no estúdio a médica hematologista Thaís Benevides. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bruna, pelo convite de um tema tão importante e prevalente. Né? Pois é, importante em qualquer época do ano, mas ainda mais importante agora nesse mês de junho, né, o Junho Laranja. E você pode participar do quadro Só Saúde, pode e deve participar, enviando perguntas para o nosso WhatsApp, é o 991050400. Sempre dou a prova, né? O celular do Mulher Demais está sempre aqui comigo. Você deixa aí seu comentário, se quiser compartilhar alguma experiência com a gente também. Só para reforçar, o assunto de hoje é anemia. Se tiver dúvida, manda aí pra gente, 991050400. Antes de qualquer coisa, doutora Thaís, explica pra gente o que é a anemia, como é que é feito esse diagnóstico. A anemia, na verdade, é uma redução da massa de glóbulos vermelhos, né, do volume de glóbulos vermelhos no nosso organismo. Então, a gente consegue detectar alguns sinais, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, mas o diagnóstico mesmo da anemia a gente vê pelo hemograma já. O hemograma nos dá diversas informações. E lá a gente vai ver os níveis de hemoglobina, quanto que está, o que a gente chama das hemácias em milhões, qual é o tamanho dessa hemácia, porque isso já dá indícios da causa dessa anemia para a gente. Entendi. No próprio exame de sangue, esse simples que a gente faz, que a maioria dos médicos pede quando a gente vai fazer aquele check-up geral, às vezes até de forma anual, né? Então, nesse exame já é possível perceber se a pessoa tem ou não anemia, é isso, doutora? Isso, a gente realmente vê no hemograma. Os pacientes vêm com algumas queixas, como você já falou, mas lá a gente vê esses níveis de hemoglobina que tem parâmetros para a idade e para o sexo. Então, na mulher, se essa hemoglobina está menor que 12,5, no homem de 13,5, a gente já tem uma anemia. E aí tem os graus, se essa anemia é discreta ou se é mais grave, né? Perfeito. Agora explica pra gente quais são as causas, por que que a anemia acontece, como ela aparece no nosso organismo também, doutora? Explica pra gente. São diversas causas de anemia, desde a que a gente chama das anemias carenciais, aquela que falta os nutrientes da medula óssea. Então, como ferro, vitamina B12, ácido fólico. Existe a anemia por perda, por sangramentos, né? Muito comum na mulher, com hipermenorreia, que menstrua muito e acaba perdendo mensalmente. Tem anemia por destruição da hemácia. Então, por algum motivo, o organismo começa a destruir essas hemácias. E algumas anemias também são hereditárias, né? Desde do teste do pezinho a gente já pode até detectar. Aproveitando aí, ó, falou de teste do pezinho, já vou pegar a dúvida da nossa telespectadora. Ela disse que foi pegar o exame do pezinho do filho dela e a enfermeira falou que deu traços da anemia falciforme. Ela quer saber o que é que isso significa, doutora. Tão jovem, né? Assim, um bebezinho aí fazendo o teste do pezinho, já pode ter traços de anemia? Isso. A anemia falciforme é um tipo de anemia hereditária por defeito da hemácia, que em algumas situações ela tem uma hemoglobina que chama S e ela forma uma forma de foice, por isso que a gente fala falciforme. Existe o traço em que só, vamos dizer, metade, um dos genes são alterados. E existe a anemia falciforme em si, em que são os dois genes, e aí a gente tem que tratar desde bebezinho mesmo, porque aí começa a destruir hemácias e tem muita repercussão, dor ósseas, crise que a gente chama de falências orgânicas. Então, realmente, o teste do pezinho é fundamental nesse diagnóstico. Perfeito. A gente separou aqui algumas telas, né, de mitos e verdades para entrar ainda mais, aprofundar ainda mais esse assunto. Solta a primeira pra gente, por favor. E aí, doutora, a anemia é sempre um sinal de má alimentação? Sim ou não? Mito ou verdade? Sempre não, né? Como eu falei, tem diversas causas. Mas a maioria, infelizmente, agora a gente está vivendo
pandemia, é por erro alimentar, né? Deficiências vitamínicas. Então, ferro é comum em quê? Nas carnes, nas vísceras, nas folhas verdes escuras. A vitamina B12 tem também só nas carnes, nos derivados animais. Então, o vegetariano, ele acaba tendo uma deficiência, tem que repor. Sim. Mas nem sempre nem é por deficiências nutricionais. Perfeito. Mais uma tela aí. Mito ou verdade? Vamos ver. Crianças e adultos anêmicos são proibidos de praticar esportes. E aí, doutora, mito ou verdade? Falamos de alimentação, agora atividade física não pode fazer? Pode fazer. Mas pacientes que têm realmente um grau de anemia muito grande no exercício, porque qual é a função do glóbulo vermelho? É levar oxigênio para os nossos tecidos. Então, se ele fizer uma atividade que a gente chama extenuante, ele pode ter tontura e até desmaios. Então, a gente pede para evitar esses exercícios, não precisa deixar de fazer, mas a gente vai liberando a carga quando for melhorando esse grau de anemia. Perfeito. Mais uma tela. Mito ou verdade? Vamos ver. A diabetes pode causar anemia. Mito ou verdade, doutora? É verdade. A diabetes é uma doença crônica. E assim como ela atinge também nefropatia diabética, ela acaba levando a alguns sinais inflamatórios, causando essa anemia que a gente fala que é a anemia da doença crônica. Então, tratar o diabetes acaba tratando a anemia. A anemia também. Você falou aí sobre a questão da qualidade de vida, né? A gente comentou aqui sobre a questão da alimentação, das atividades físicas. Quando a pessoa, esse paciente, diagnosticado com anemia mesmo, ele muda esse estilo de vida, esses hábitos, essa anemia é revertida? Tem cura, doutora? Eu sempre enfatizo que é importante as mudanças de estilo de vida, né? A gente cada vez mais está vendo como é importante cuidar da saúde sempre. Como, assim, vem uma pandemia, se a gente não estiver bem de saúde, ela vai nos atingir mais. Então, é super importante realmente manter um estilo de vida saudável, uma dieta adequada, mas ao sinal que você está sentindo, se você está cansado, estou mais pálido, cãibras, fadiga, unha quebrando, cabelo caindo, procurar assistência médica para detectar o mais rápido possível. Perfeito. Eu vou dar uma pausa aqui no nosso papo, na nossa entrevista com a doutora Thaís Benevides. Volto já para a gente trazer mais alguns mitos e verdades. Volto para trazer também as perguntas dos nossos telespectadores. É o tempo que você vai lá no nosso WhatsApp, tá? 991050400 é o Zap do Mulher Demais. QR Code sempre aqui no cantinho da tela para você apontar a câmera do seu celular e aí já conversar com a gente também. Volto já, tá, doutora? Combinado? Tá certo. A gente falou de saúde.